Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kessia Marques, esse é o Vê na Mala, seja muito bem-vindo. No vídeo de Istambul, que eu mostrei pra vocês um pouco do que a gente fez por lá, eu falei que a gente passou por um perrengue no Gran Bazar. Então hoje eu vim contar perrengues de viagem em Istambul, no Gran Bazar. Então vem comigo. O que aconteceu em Istambul foi o seguinte, gente. No primeiro dia que a gente chegou, a gente tava morto de cansado, já falei isso em outros vídeos. São 6 horas de diferença entre o Brasil e a Turquia. A Turquia tem só um fuso. E considerando o horário de Brasília, sem nenhuma diferença de fuso, de horário de verão nem nada, são 6 horas de diferença. E foi o tempo que a gente pegou, de diferença entre o Brasil e a Turquia. E aí, quando a gente voou mais de 20 horas, voou não, né, entre aeroportos. A gente saiu de Brasília às 18 horas do dia 26 de dezembro e chegou na Turquia no dia 28 de dezembro, 5 e pouco da manhã, então seria mais ou menos no meia-noite do dia 27, quase meia-noite do dia 27. Então a gente ficou aí 26 horas na estrada, né, entre aeroportos, entre chegar em Istambul, São Paulo, Brasília, etc. E Addis Abeba, que foi na Etiópia que a gente fez escala. Então a gente chegou muito acabado, a gente tinha um roteiro com vários lugares pra visitar, a gente acabou visitando bem pouco. Nesse dia a gente visitou só a Santa Sofia, que eu falei no primeiro vídeo de Istambul. Se você não assistiu ainda, assiste lá, vou deixar o link. E visitamos o Gran Bazar e fomos jantar à noite. Quando a gente voltou, a gente visitou a Santa Sofia, tava bastante frio, deu o nosso horário, a gente almoçou na rua, deu o horário de fazer check-in no hotel, a gente voltou e fomos descansar. Todo mundo foi dormir um pouco, porque tava todo mundo muito acabado da viagem. E aí quando a gente saiu, como no inverno o sol se põe muito mais cedo, em torno de 5 horas da tarde o sol já tá se pondo, já tá meio escuro, a gente saiu do hotel já no final da tarde e aí falou, vamos fazer alguma coisa aqui perto, que esteja aberto ainda, vamos no Gran Bazar. Isso era sábado, se eu não me engano. E aí subimos, era perto do hotel, fomos a pé. Chegamos lá, tava bem cheio mesmo. A gente perguntou assim, como a gente tava numa região bem turística, é bem tranquilo você falar inglês nessas áreas. Em alguns, se você for mais pro interior da Turquia, como a gente visitou Efesos, e aí é uma cidade mais do interior, pode acontecer de você estar no meio da cidadezinha e não ter informação em inglês, né, se você perguntar pra alguém na rua. Mas no comércio, na parte turística, de novo, vai ser bem tranquilo. Enfim, fomos pro Gran Bazar, e é muito engraçado porque ali pra mim foi a representação daquela fama turca de ser negociador, sabe? De ser muito vendedor. A gente sempre ouve que os turcos, né, são muito mão fechada, que gostam muito de dinheiro. E assim, a gente não teve essa percepção no resto da Turquia, mas ali no Gran Bazar, em Istambul, a gente sentiu isso. Eu já tinha lido que se você for comprar alguma coisa lá, barganhe no mínimo metade do preço. Quer dizer, no mínimo não, até metade do preço você vai conseguir barganhar tranquilamente. E aí tem muitas lojas muitas joalherias, inclusive tem uma joalheria de brasileiro que a gente viu, tem mais de uma, mas a gente passou por uma que tinha as bandeirinhas do Brasil na vitrine. E aí o que acontece? A gente foi andar um pouquinho, quando você entra como se fosse a rua principal, né, a parte principal do Gran Bazar, tava tão lotado que você consegue ver só as cabecinhas no vídeo, assim, porque eu levantei o Osmo pra poder gravar, levantei o celular pra conseguir gravar melhor pra vocês verem. E aí a gente entrou numa das outras partes, porque tava mais vazio, e aí fomos andar. Aí tem bastante loja de luminária, muita joalheria que a gente já sabia, tinha banquinha de perfume e tudo mais. A minha mãe adora perfume, e ela já tinha, quando a gente foi viajar, ela falou assim, eu quero olhar se eu encontro meu perfume, se tá mais barato. Eu falei, mãe, eu não sei se na Turquia é mais barato, se a gente compra no free shop e tudo mais. Aí a gente parou numa banquinha, perguntei quanto que era o perfume dela, que ela queria saber. E aí ele falou que era, tipo, US$100 e poucos, o preço que normalmente é no duty free. E me falou em liras turcas também. Acho que era 300 e poucas liras turcas. Ele falou, não, mas se você comprar... E a lira turca, só pra vocês terem noção, tava valendo 0,7 de real. Então, 300 e tantas liras turcas ia dar talvez menos... uns 300 reais, talvez um pouco menos. Mais ou menos o mesmo preço que a gente comprando no duty free, 100 e poucos dólares e tal. Isso aí é mais ou menos o mesmo preço. Eu falei, tudo bem, né, tá no preço. E aí ele borrifou o perfume, deu pra gente cheirar. Minha mãe falou, o perfume é esse mesmo e tal. Aí eu perguntei pra ele, falei, mas e o desconto? Ele falou, se você comprar 3 perfumes, eu te dou o quarto. Aí ele, esses 4 perfumes custavam 1.200 liras turcas, mas sai 900 pra você porque eu não vou te cobrar o quarto.
Aí eu falei assim, tá, interessante. Não, mas a gente só tá olhando, a gente não vai comprar agora. Não, mas quanto que... Aí ele perguntou, quanto que você queria pagar? Aí, isso eu meio que traduzindo pra minha mãe um pouco e falando com ele um pouco. No final, eu já tava querendo cortar, porque eu vi que ele tava muito insistente, nem perguntava mais pra minha mãe. Ele virou pra mim e falou assim, I see you are the boss. Então, tipo assim, você que manda aqui. Eu falei assim, aí eu pensei assim, esse cara é bem vendedor, esperto, né? Ele tá vendo que eu tô traduzindo pra minha mãe, e eu falei pra minha mãe, tipo, pra ela não comprar, porque a gente tinha acabado de chegar. E aí ele se tocou. Eles tentam falar um pouquinho de tudo, um pouquinho de português, um pouquinho de... Eles percebem que você é brasileiro, eles falam um bom dia, boa noite, boa tarde, oi, olá, Brasil, em português. Se for em espanhol, eles falam também, italiano. Então você ouve eles falando várias línguas. Eles não sabem conversar no seu idioma, mas conseguem se virar. Até assim, tipo, em espanhol, em inglês, eles conseguem tranquilamente. Português não tão bem, mas algumas palavras saem. Enfim. Aí eu falei pra ele, não, obrigada, a gente não vai comprar agora, eu só quero... Não, mas quanto que você queria pagar? Eu falei, não, a gente não vai comprar. Ele, não, sem compromisso. Quanto você queria pagar que eu vou ver aqui. Aí eu joguei lá embaixo, né, pra ele poder dizer que não dava. Aí eu falei assim, a gente queria pagar 600 liras turcas. Mas eu não vou comprar, eu só tô te falando quanto que eu pagaria. Não, peraí. Aí ele conversou com um colega do lado, voltou pra mim já pegando os perfumes e colocando numa sacolinha. Eu falei, olha, eu não vou levar, eu só tô querendo saber, só tava querendo saber o preço, eu te falei que eu não ia levar agora. Aí ele falou, não, mas eu já vi com o meu chefe, sabe, dando uma daquela de tipo, poxa, você tá me sacaneando porque eu acabei de ver que com o meu chefe se eu dava pra poder te dar esse desconto e você não vai levar. Eu falei, olha, eu não te falei que eu ia levar, eu falei que era sem compromisso. Aí eu já parei de rir, já parei de, sabe, ser muito gentil, porque eu vi que ele tava querendo me passar a perna na gente. E eu já desconfiei, eu falei, gente, quem faz 4 perfumes importados por 600 liras turcas, R$ 450 na época. R$ 450, mais ou menos. Eu falei, isso paga o preço de um perfume no Brasil, nunca que isso é original. Aí eu mandei mensagem pro rapaz que cuidou dos nossos transfer e foi super gente boa com a gente, ficou super disponível para poder dar dicas. Até já falei dele no vídeo sobre Istambul, então se você quiser o contato, vai lá no vídeo de Istambul, que tem o contato dele para transfer, passeios, etc. Mas enfim, mandei uma mensagem para ele e perguntei, falei, olha, tudo que vende no Gran Bazar é confiável? Aí ele falou, não necessariamente. Aí eu falei, então já vi que não era perrengue mesmo, assim, sabe? Coisa que pega turista. E aí eu já agradeci e falei que não, obrigada. Aí eu falei, não, obrigada, de sair. Aí o pessoal que tava comigo, né, minha mãe, meus amigos e o Eder, já saíram comigo assim. E o tal chefe dele, gerente, sei lá o que era, não veio atrás da gente com a sacolinha. Não, mas quando você quer pagar, eu vou fazer tanto pra você e não sei o que lá. E veio indo atrás da gente. A gente entrou numa das ruelinhas dentro do Gran Bazar e aí fomos pra outros cantos. Mas assim, eles realmente são muito insistentes. Aquelas pessoas que querem, sabe, assim, só perguntar. A gente tem mania, né? A gente quer saber o preço, quer saber se vale a pena. Às vezes a gente tá só comparando uma loja com a outra. Não dá, assim, dá pra você fazer isso no Gran Bazar, mas tem que ficar muito esperto pra poder não cair numa dessas. E, inclusive, gente, eu duvido muito que esses perfumes sejam originais, né? Porque comprar perfume original por esse preço não existe. E outra, né? Quem passa de 1.200 pra 600, assim... não! 600 nada. Quando a gente tava andando, ele ofereceu por 350, alguma coisa assim. Tipo, muito barato mesmo, sabe? Quando a gente tava andando, ele ofereceu por um preço assim que eu falei, nunca, não compraria de jeito nenhum. Porque de duas, uma. Não sei se isso acontece na Turquia também. Ou não era original, ou era de carga roubada, porque não faz sentido. Enfim, não compramos, até ficamos meio receosos de parar em outras banquinhas e perguntar outras coisas, outras lojas dentro do Gran Bazar e perguntar por conta disso que aconteceu. E como estava muito cheio também, a gente deu mais uma volta, viu só o que tinha lá dentro e fomos lanchar nesse dia. A gente até comprou uns doces numa lojinha saindo do Gran Bazar, numa loja de doces. E posso estar errada aí, pode ser que eu realmente me confundi, mas eu tenho a impressão de que eu perguntei pro rapaz quanto custava, ele falou um preço, na hora de pagar era outro preço. Mas nesse caso eram doces, não era tão absurdo assim a diferença de preço, e eu também não tinha certeza que se realmente ele não tinha falado aquilo, né, não anotei. Mas dentro do que eu perguntei, o que eu pedi, eu lembrava de ser um preço e era outro. Então fica só esperto, porque onde tem muito turista também tem muita gente espertalhona, não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo, que pode querer passar a perna em você.
Mas vale a pena visitar o Gran Bazar, tá, gente? Eu acho que só fica a dica de visita se você estiver em Istambul em um dia da semana, não só no final de semana, vá no dia da semana para ser mais vazio, porque lá é bem lotado. Tá bom, é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá seu like. E se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreva. Tem bastante vídeo ainda pra vir sobre a Turquia. A gente vai falar sobre a Suíça depois. A gente foi também pro Peru esse ano e também vai ter vídeo do Peru depois. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.